Graças a Deus, a palavra do Evangelho chegou até nós para a nossa salvação. A palavra chegou até nós para a nossa conexão. Porque nós podemos ser salvos e estar desconectados. E o poder do Evangelho é para nos reconectar com Deus. O Evangelho do Reino é conectar as pessoas com o Reino de Deus. O poder que o Evangelho tem de mudar vidas. A palavra traz a fé para dentro de nós. Deus quer que você hoje, mesmo já tendo a vida dele, experimente o poder do Evangelho. Olá, irmãos e irmãs, amigos que nos acompanham nas nossas lives da igreja em Curitiba. Nessa oportunidade, hoje aqui na casa do irmão Fernando Visbisky, graças ao Senhor, aqui com mais equipamentos, mais profissional, saímos de trás do meu pequeno celular lá, que às vezes cai, toca, cortou. Os irmãos perdoem da outra live, teve que fazer em 2 vezes porque eu não sabia, cortou, mas amém. Agora estamos aqui, graças ao Senhor pelo serviço do nosso irmão. E estamos dando início, né, a essa nova série do Alimento Diário. Deus nos chama para o seu reino e glória. Essa série se compõe de 6 livros, né? Esses livros Alimento Diário, e cada livro com 4 mensagens. Esses 6 livros com 4 mensagens vão totalizar 24 mensagens do Alimento Diário, que tem como base o título, né? Deus nos chama para o seu reino e glória, que foi a nossa conferência inicial lá em fevereiro de 2020. E ela prossegue até hoje com as mensagens do irmão Pedro Dong e Esdras Ma. Ezra Ma compartilha sábado à noite. Agora, no próximo sábado, ele vai compartilhar a mensagem 23 dessa série de Alimento Diário. Esdras compartilha sábado à noite a mensagem 23. E no domingo, pela manhã, o irmão Pedro Dong compartilha a mensagem 24, fechando os 6 livros, que são 24 mensagens dessa série do Alimento Diário, né? Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto do Alimento Diário que recebemos essa semana e desfrutamos da primeira semana do poder do Evangelho, desse Alimento Diário, que tem 4 mensagens. Após essas 4 mensagens, entraremos nesse outro fascículo. A vinda de Cristo é certa, que tem mais 4 mensagens, formando praticamente 2 meses aqui de leitura e desfrute do Alimento Diário. Então, começamos hoje esse primeiro Alimento Diário, que tem o título O Poder do Evangelho, o qual é o título também da mensagem dessa semana, O Poder do Evangelho, e que está no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, o versículo 5, né, é a base para essa mensagem. Louvado seja o Senhor. E, consequentemente, irmãos, talvez, né, vamos ver aí alguns avisos na continuidade, essa seja a nossa última live, porque dia 1º de novembro de 2020, teremos a nossa primeira reunião presencial da igreja em Curitiba, na rua José Dorigo, Capão Raso, começando às 10 horas da manhã e, no máximo, terminando até 11h30. Só no começo nós vamos ter que ser um pouco mais cuidadoso. E, infelizmente, por indicação médica, nós achamos que os irmãos com mais de 60 anos é melhor evitar de ir à reunião. As crianças de 0 a 12 anos também, evitem de levá-las na reunião. Não terá serviço de criança e também as crianças podem se aglomerar e enfim, não é bom.
levar no início agora as crianças. E também irmãos que tenham alguma enfermidade com relação à comorbidade, seja diabetes, pressão arterial elevada, problemas cardíacos, enfim, outros problemas que deixam a imunidade do seu organismo muito baixa. Pedimos que evite de ir à reunião. Vamos fazer o possível e o impossível para transmitir as nossas reuniões de domingo por algum canal, né? Talvez YouTube, que é mais acessível a todos, quem tem a Smart TV, ou pelo celular, ou enfim, né? Tem computador, pode desfrutar da reunião presencial, da primeira, e a nossa reunião presencial do dia 1º de novembro vai ser completa, com louvor. Os irmãos da música vão estar lá, e vamos cantar louvores, ter uma palavra ministerial, né, compartilhar da palavra da semana, do alimento diário. E no domingo à noite, no dia 1º, será a primeira mensagem que o irmão Pedro vai compartilhar. Depois da mensagem 24, ele vai compartilhar no domingo à noite, e vai ser a sequência sempre no domingo à noite. Quer dizer, vai deixar o domingo pela manhã livre para nós podermos ter a nossa reunião presencial juntos, desfrutarmos do Senhor e da palavra do Senhor. E no sábado também, nesse sábado agora, será a última mensagem que o irmão Esdras vai compartilhar sábado à noite. Porque no próximo sábado, dia 30, irmão Esdras, vai compartilhar na sexta-noite. E assim vai seguir. Sempre sexta-noite, irmão Esdras, e domingo à noite, irmão Pedro. Deixando-nos o sábado liberado para nós termos comunhão com a igreja, né? No sábado à noite. E vamos avisar os irmãos quando será esse sábado. E os domingos, e o nosso aviso agora é para o primeiro domingo, nossa reunião presencial, no dia 1º de novembro de 2020. Irmãos, temos todos os cuidados sanitários, tapetes sanitizantes, medidor de temperatura, totem com álcool gel. Os irmãos, pedimos desde já que os irmãos vão com sua máscara. Vamos manter distância, evitar nos aproximar, e vamos indo, né, irmãos, passo a passo, que o Senhor nos leve a entrar na normalidade que tínhamos 100%. Louvado seja o Senhor, e que o Senhor continue nos abrindo esse caminho, e vamos continuar orando para que essa pandemia cesse e nós possamos ter um viver livre dessa infecção, e podermos estar juntos, né, olhando e sentindo o calor humano e fraternal de cada irmão e irmã. Vamos estar, acima de tudo, orando para que o Senhor nos guarde, abra o caminho para nós voltarmos às nossas reuniões normais, liberados, né, para termos, porque é difícil até para compartilhar a palavra olhando para uma câmera, como eu estou aqui, apesar de estar na casa do irmão Fernando Visbisky, mas eu estou aqui olhando, ele está ali servindo, e eu estou aqui olhando para a câmera. Eu creio que vocês vão estar recebendo essa palavra, mas falta o calor humano, o olhar humano, a expressão humana, né, dos irmãos, aquele aconchego do olhar que só o Senhor sabe como é maravilhoso, né, nós estarmos juntos. Então, vamos continuar orando. Também outro aviso, irmãos, é sobre a oferta desse final de semana. Essa oferta vai ser destinada aos Estados Unidos, né? Para os irmãos estão arrecadando fundos para poder comprar um espaço, para nós termos o espaço para o CEAP lá nos Estados Unidos, ali naquela região, e um centro de obras para todo os Estados Unidos ali. Então a nossa oferta será destinada aos irmãos começar a desfrutar dessas duas epístolas maravilhosas que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos na Tessalônica, na cidade de Tessalônica, né?
ela na sequência da Bíblia, as epístolas de 1ª e 2ª Tessalonicenses são as últimas epístolas, na sequência da Bíblia, do Novo Testamento, mas cronologicamente elas são, como muitos historiadores acham, elas foram escritas, a 1ª e 2ª epístola aos Tessalonicenses foi escrito por Paulo em Corinto, lá pelo ano 52 a 54 depois de Cristo. Então, ela é segunda epístola de Paulo escrita aos irmãos em Tessalônica. A primeira foi Gálatas. Muitos historiadores consideram a primeira epístola que Paulo escreve no Novo Testamento é aos irmãos da Galácia, da região da Galácia. E logo depois, se os irmãos lerem Atos, capítulo 17, começando no 16, 17 e capítulo 18 de Atos, vão ver que mover maravilhoso que fez com que Paulo, Silas e Timóteo chegassem até a cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica, ela ficava entre a cidade de Roma e Bizâncio, chamava-se Bizâncio na época, hoje atualmente é onde Bizâncio é Constantinopla, né? Onde era o Império Bizantino, e aí chamava de Bizâncio. Então, esse trajeto de Roma até Bizâncio, que hoje é a atual Istambul, era uma rota comercial muito importante. E Tessalônica, a cidade de Tessalônica, ficava no meio ali, geograficamente, e era uma cidade muito importante, muito populosa. Tinha uma colônia judaica muito forte, onde eles trabalhavam basicamente com comércio, e ali também era o Império Romano que dominava ali, e a cidade de Tessalônica era a capital da província romana na Macedônia. E tinha, como é uma cidade muito movimentada, portuária, tinha muitos estrangeiros, e dentre eles gregos, e entre também os judeus, né? Então havia uma sinagoga ali, tanto é que Paulo, quando chega em Tessalônica, o primeiro lugar que ele vai é uma sinagoga. E então, irmãos, a palavra chegou ali com muito poder e com soberania do Senhor, foi acertando o caminho para levar ali Paulo, Silas e Timóteo. E eles ali compartilharam o Evangelho, e o Evangelho entrou com grande poder. Aí, alguns acham que Paulo ficou 3 semanas ali, outros historiadores acham que ele ficou alguns meses, né? Então, se os irmãos lerem no Alimento Diário, na terça-feira, eu não tenho muito tempo para descrever isso, mas terça-feira no Alimento Diário, que é a página 10 e a página 11, tem alguns versículos que mostram claramente que não foram praticamente 3 semanas só, porque 3 semanas seria impossível ter uma igreja com desenvolvimento e um progresso tão grande como teve os irmãos de Tessalônica. E também o conteúdo dessa carta demonstra isso, né? Então, tem vários versículos, né? Por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 16, explica que a igreja havia suprido Paulo, enviado Paulo, suprimento para ele, e essa igreja ficava a uma distância pelo menos de 170 quilômetros de Tessalônica. Então, para mandar mais de 2 vezes, ou até 2 vezes suprimento para ir até lá e voltar, precisava um pouco mais de tempo. Outros versículos também de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 6 a 8, mostra que teve um certo período um pouco maior, alguns meses, vamos dizer assim, Paulo tenha tido, para que a igreja pudesse ter
progresso no Evangelho, crescimento espiritual. E também nós vemos também em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, e também em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8. Eu pediria aos irmãos, que não é o ponto principal, mas se alguém tiver dúvida, por favor, consulte o Alimento Diário e consulte junto a Bíblia, para você saber mais ou menos essa questão. Mas o fato é que a igreja era uma igreja nova, e Paulo saiu de Tessalônica e foi para Bereia, e de Bereia ele foi para Atenas, e quando chegou em Atenas ele recebeu notícias que ele enviou Timóteo e Silas, e eles, quando voltaram com notícias de Tessalônica, encontraram Paulo em Corinto, e Paulo escreveu em Corinto essas 2 epístolas aos irmãos em Tessalonicenses. Aí ele já tinha tinha notícias, claro, deles, e pôde expressar nessa carta uma estrutura, algo maravilhoso da vida cristã, né, para esses irmãos da Tessalônica. Paulo escreve para eles em Tessalônica, encorajando eles, orientando eles, né, se os irmãos, por favor, leiam as epístolas aos irmãos de Tessalônica, 1ª e 2ª Tessalonicenses, leiam, vocês vão perceber que ali Paulo orienta eles em um caminho, na verdade, um caminho da vida da igreja real, uma vida com experiência, com realidade, e não uma vida superficial, uma vida profunda cristã, uma vida da igreja com uma estrutura. Paulo apresenta a estrutura da vida da igreja também aos irmãos de Tessalônica, que é a fé, o amor e a esperança. Isso é a estrutura da vida da igreja. Nós vamos ver alguns pontos sobre isso, mas todas as mensagens de 1ª e 2ª Tessalonicenses vão estar sendo baseadas nesse tripé, que é a fé, o amor e a esperança, né? Que é a estrutura da vida da igreja. E também aquele momento ali era um momento meio de conturbação política. O Império Romano dominava. Eu gostaria de ler um versículo com os irmãos, está em Atos capítulo 17, capítulo 17, o versículo 5, Paulo e Silas em Tessalônica, no capítulo 17, olha só, aqui mostra alguma coisa da situação da qual a igreja em Tessalônica estava passando ali naqueles momentos, muita tribulação. Alguns deles foram persuadidos e unindo-se a Paulo, né? Quando Paulo chega, ele vai a uma sinagoga e compartilha ali, né? E ele fica por algum tempo compartilhando ali com eles, e no versículo 4 de capítulo 17 de Atos diz assim: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos e piedosos e muitas distintas mulheres. Versículo 5, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Essa malandragem aqui significa vadios. Eles pegaram alguns homens da malandragem. Você vê como isso é antigo, ainda acontece isso hoje em dia em alguns levantes políticos. Eles pegam essas pessoas, né, dentre os malandros, dentre a malandragem, ajudando a turba, alvoroçavam a cidade e assaltando a casa de Jason. Jason tinha abrigado Paulo e Silas lá. E aí eles procuravam trazê-los para o meio do povo, queriam pegar Paulo e Silas e trazer para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, olha só, clamando: estes que têm transtornado o mundo
chegaram até aqui. Esses que têm transtornado o mundo estavam transtornando, aleluia, com o evangelho. Era Paulo e Silas, chegaram lá e já tinha notícia, eles já tinham notícia que por onde eles passavam, eles traziam a palavra. E é isso aí, irmãos, essa palavra, esse poder do evangelho, realmente quando vem o poder do evangelho, ele transtorna o mundo. O mundo fica transtornado porque o império das trevas é abalado quando vem o poder do evangelho. E aí eles clamavam dizendo isso. Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou. Todos esses procedem contra os decretos, olha aqui, contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Então aqui está uma jogada política, e a igreja sofria, e a igreja sofreu muita perseguição, muitos santos acabaram perdendo a vida, e também alguns santos da igreja se sentiram tristes e sem esperança na vida cristã. Por isso Paulo, quando recebe notícias lá para frente, quando ele está em Corinto, alguns meses para frente desse acontecimento, ele escreve essas 2 epístolas, encorajando eles, deixando eles claro a respeito dos que dormem. Nós vamos ter muitos detalhes ainda nas mensagens que vêm para frente. Vamos receber muitas informações maravilhosas para nós termos uma vida cristã cheia de esperança, cheia de amor e cheia de perseverança e cheia de fé, porque essa obra de fé que eles tinham é que era a força motriz para levar o labor de amor em frente e a perseverança da esperança. Então, nós vamos ter muitos detalhes para frente, mas aqui nós estamos só apresentando um contexto para os irmãos ver a situação da igreja em Tessalônica, como eles sofriam tribulação. E essa palavra do apóstolo Paulo vem para encorajá-los a ter mais fé, mais amor e mais esperança, e ter uma vida baseada nesse tripé, uma vida real da igreja, uma vida que experimenta, como nós vamos ver aqui em Tessalonicenses, experimenta o Deus vivo e verdadeiro, e experimenta o poder do evangelho. Então, eles eram perseguidos, irmãos, pelo o Império Romano ali. Então, havia muita tribulação, mas louvado seja o Senhor, que o Senhor veio para vencer, né? Louvado seja o Senhor. E o evangelho, irmãos, o evangelho não é uma doutrina, o evangelho não é simplesmente um falar de uma história, mas o evangelho é uma pessoa. Nós vimos isso em Romanos capítulo 1, o evangelho é uma pessoa, é o Senhor Jesus. O evangelho é a boa nova. A boa nova é que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida, e esse Espírito nos alcançou e nos tornou real a vida do Evangelho e o poder do Evangelho. Então, irmãos, nós podemos logo ver no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a eleição do Pai, o livramento do Filho e o dispensar do Espírito, né? Tudo isso está no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, o primeiro capítulo. No versículo 1, 3 e 4, nós vemos a eleição de Deus, a escolha do Deus Pai. É maravilhoso, irmão, saber que nós somos escolhidos e fomos escolhidos a dedo pelo Pai. Os olhos do Senhor nos alcançou e Ele nos escolheu e nos livrou através do Senhor Jesus, através do seu Filho. Isso está no versículo 10. Versículo 10 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, louvado seja o Senhor. No versículo
1, 3 e 4, né, mostra que o Senhor nos escolheu. Agora, no versículo 10, o Senhor nos livra da ira vindoura. E no versículo 5 e 6, mostra o dispensar do Espírito. Né? No versículo 5, né, nós temos ali o poder no Espírito Santo, né, do Evangelho, o poder do Evangelho. E também temos no versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, mas com alegria no Espírito Santo. Então aqui nós temos versículos 5 e 6, o dispensar do Espírito para nós, mostrando que a obra completa do Deus triuno para nós. E como nós falamos no início, o ponto principal ali está no capítulo, no versículo 3, mostrando a estrutura, né? Vamos dar uma lida aqui no versículo 3 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, diz assim: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, aqui na nossa tradução diz assim, da operosidade da vossa fé. Mas como nós vimos, né, e os irmãos compartilharam, que a melhor tradução, a tradução mais simples é assim, ó, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da obra da vossa fé. Então, não é operosidade da vossa fé, mas da obra da vossa fé e da abnegação do vosso amor. Nós podemos também mudar para labor do vosso amor. Labor do vosso amor e da firmeza, aqui na Bíblia fala, né? Firmeza, podemos também traduzir como perseverança da vossa esperança. Perseverança é o que insiste, que persevera, vai até o fim. Por isso, irmãos, que Mateus capítulo 24 tem uma promessa para nós. Aquele que perseverar, Mateus capítulo 24, versículo 13, diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E isso, irmãos, mostra que nós precisamos perseverar. Perseverar significa que você não alcançou, está alcançando. Cada dia nós estamos alcançando. Cada dia é um dia para nós. Seja ele como for esse dia. Não reclame, não murmure, mas agradeça ao Senhor, mesmo no meio da tribulação, porque na tribulação ela produz a perseverança, e a perseverança em nós, irmãos, agindo, ela produz em nós, ela produz a experiência, e a experiência no grego ali, em Romanos capítulo 5, agora estou me referindo, a experiência ali se refere a um caráter aprovado. E aí, após essa experiência que nós temos no meio da tribulação, que proveio da perseverança, gerou em nós experiência, nós fomos aprovados. Aí nós somos cheios de esperança que nós chegaremos lá. E aí a perseverança nos encoraja, nos motiva, aleluia, e nós prosseguimos cada dia, irmãos, perseverando. Persevere cada dia, não desista. Perseverar é não desistir. Irmãos, desistir é muito fácil, mas perseverar exige que nós nos aproximemos de Deus, que nós invoquemos o nome do Senhor. Quanto mais nós invocarmos o nome do Senhor, mais perseverança nós teremos, mais esperança teremos para prosseguir o nosso caminho, a nossa jornada. Nós somos peregrinos aqui, nós estamos só de passagem, por isso precisamos ser perseverantes. E essa força, irmãos, essa força motriz que gera tudo isso, é a obra da fé. A fé que nós recebemos através de ouvir, e ouvir a palavra de Deus, gera em nós interiormente a fé, e essa fé atua em nós, na nossa mente, na nossa vontade, na nossa emoção, nos consagrando mais ao Senhor, invocando sempre o nome do Senhor, pondo toda a nossa esperança, todo o nosso
nossa insegurança, nosso medo, tudo lançando sobre o Senhor, invocando o nome dEle, buscando Ele cada dia, e assim, irmãos, nós vamos vivendo essa estrutura maravilhosa da vida da igreja, que é a obra da fé, é o labor de amor. Aí sim, irmãos, o labor é muito mais que fazer obra. Né? Fazer obra, o irmão deu até um exemplo muito bom. Fazer obra pode contratar uma pessoa, vir aqui na tua casa, limpa e tal. Ela limpou e foi embora. Mas o labor está relacionado com a mãe. Nós vamos ver isso também, esse detalhe, que Tessalonicenses tinham essa experiência de como ser suprido como mãe. Mãe, irmãos, não tem horário para cuidar, para amar, para cuidar. Mãe é mãe, não tem, vou tirar férias agora, ou vou terminar aqui às 6 horas e vou largar o filho. Não, mãe é mãe de dia, de noite, de madrugada, até o fim. Mãe é mãe. Então, esse labor é gerado em nós, esse labor de amor, com esse cuidado, que o Senhor gere esse amor em nós, através da obra da fé. E também, claro, isso vai nos dando mais esperança. Nós vamos vendo os frutos crescerem, os frutos a permanecerem. E aí, irmãos, nós temos esperança de que chegaremos lá com o Senhor e reinaremos com Ele. E nesse aspecto nós temos que ter muita experiência, né? Buscar experiência com o Senhor agora, logo no final desse isolamento, nas nossas reuniões presenciais, vamos começar a ter mais contatos um com os outros. Nós vamos ter que estar firmados nesse tripé maravilhoso que é a obra da fé, que é a fé, o amor e a esperança, para nós formarmos, irmãos, uma rede de cuidado para esses novos irmãos que estão vindo. Muitos irmãos vão ser acrescentados na vida da igreja, mas nós que já estamos aqui, vivendo a vida da igreja, nós precisamos estar firmes, experimentando isso, formando essa rede de fé, amor e esperança para poder guardar e amar e servir esses irmãos novos que chegarão. Então, que o Senhor nos ajude, né, irmãos, nos supra, através dessa palavra que estamos desfrutando de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Outro ponto maravilhoso que nós vemos aqui, que vale a pena nós tocarmos, né, é o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, o versículo 5, diz, aqui mostra o centro da mensagem, diz assim, capítulo 1 de 1ª Epístola aos Tessalonicenses, versículo 5 diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. Então, olha, irmãos, que aqui já tem algumas coisas que nós precisamos perceber. Porque o nosso evangelho, Paulo fala. Paulo não fala que era evangelho de outro, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala o nosso evangelho. Quando ele fala o nosso evangelho, mostra que ele tomou posse do evangelho. O evangelho era a vida deles. E não chegou tão somente em palavras, não é doutrina ou só falar as coisas, mas, olha como diz, mas sobretudo, em poder, irmãos, chegou o evangelho. E realmente chegou com poder, nós vamos ver aqui nos versículos na frente aqui, que poder maravilhoso, esse poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Então, o procedimento, agora temos a palavra aqui, procedimento entre vós e por amor a vós. Olha só, então, evangelho é muito mais que falar uma doutrina a respeito do evangelho. O evangelho é uma questão de vida. Aqui nós vemos nesse versículo 5 que o evangelho está ligado com o nosso viver. Irmãos, o evangelho não é uma doutrina.
não é um ponto de referência para tal pessoa, aquele ali é um evangélico. Não, o evangelho tem a ver com o nosso viver, com o nosso procedimento, tem que ser parte da nossa vida. E ali, irmãos, diz que, por isso eu queria fazer uma ligação com Mateus, capítulo 24, 14, rapidamente. Olha só, eu durante essa semana eu fiquei mais claro ainda sobre esse assunto de proceder e por que, como é importante o evangelho estar ligado à nossa vida, ser o nosso viver esse evangelho. Esse evangelho não é só uma teoria, mas ele tem um poder, não é um poder de mudar. Mudança ainda é uma coisa simples, eu posso mudar essa lapiseira daqui, desse lado direito, para o lado esquerdo, mudou, mas a lapiseira continua aqui. Mas nós podemos ver que o poder do evangelho, ele transforma, ele pode transformar por exemplo, né, essa lapiseira numa caneta. Isso é transformação, é muito mais que uma mudança, é uma transformação metabólica, irmãos. Por quê? Porque, deixa eu entrar aqui nesse ponto agora, porque a vida de Deus, a vida do Pai entrou em nós. Nós somos gerados como filhos de Deus, a vida de Deus, o DNA de Deus, através do Evangelho, através dessa pessoa viva, dessa obra, dessa pessoa viva maravilhosa que é o nosso Senhor Jesus, viveu por 33 anos e meio, morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida. E esse Espírito que agora habita em nós, o mesmo Espírito, agora, Romanos 8:11, o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, habita em nós, e esse Espírito tem poder, irmãos, de dar vida até os nossos corpos mortais. É um poder, ele transforma não só nossos corpos mortais, dá vida aos nossos corpos mortais, mas também ele dá vida para a nossa alma, para a nossa mente, a nossa vontade e a nossa emoção, e também dá vida até ao nosso espírito humano. Esse evangelho tem poder, irmãos, louvado seja o Senhor. E esse poder que atua em nós, transforma-nos, nós de tição, que fomos tirados do fogo e agora somos pedras preciosas para a edificação do edifício de Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. O Senhor está operando essa transformação, esse poder, e nós vimos aqui esse poder atuando nos irmãos em Tessalônica. Mas veja também como a sabedoria de Deus, voltando agora no que eu ia tocar, Mateus 24, 14. Né? Vamos ler o 13 também, que é importante, que nós já falamos. Mateus 24, 13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança, irmãos. Agora o 14, olha só, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós estamos próximos do fim, irmãos. O evangelho do reino está sendo pregado, mas eu quero enfatizar que não está só sendo pregado, falado, mas está sendo testemunhado. Aqui que eu quero ligar com o procedimento, com o evangelho, tem a ver com nossa vida. Testemunho é algo fundamental, é uma afirmativa de que algo fundamental existe e é real. Quando as pessoas olham para nós, olham para o nosso viver, eles têm de ter tem que ser expresso esse testemunho para as pessoas, não só no nosso falar, mas que o nosso falar seja cheio de realidade, cheio dessa fé, cheio desse amor, cheio dessa esperança, para essa palavra entrar na pessoa e eu começar uma obra de transformação nessa pessoa. Isso tem a ver com o nosso viver, irmãos, começando pela minha casa, com a nossa família.
né? E assim vai se alastrando em toda a sociedade. Então, aqui, o evangelho do reino, irmãos, o reino significa o governo de Deus. Nós que declaramos que Jesus é o Senhor, ele tem que ser realmente o nosso Senhor. Ele tem que ser o Senhor, esse que expressa esse poder desse evangelho maravilhoso, através do Espírito que entrou em nós, que se amalgamou com o nosso espírito, o Espírito de Deus processado, foi amalgamado conosco, e hoje nós temos essa pessoa maravilhosa do Deus triuno em nós, Senhor Jesus. Então, irmãos, aí ele será pregado e também testemunhado para todas as nações, então virá o fim. Então, o evangelho, o procedimento, tem que ter esse item importante, irmãos, que é o nosso viver. Aí nós podemos falar o nosso evangelho. Claro, recebemos esse evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele se tornou o nosso também, a nossa vida. Nós vivemos a vida da igreja. O Senhor é a nossa vida e o nosso viver é a igreja, irmãos. É o testemunho do Senhor através da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a representação do Senhor na terra. O Senhor é um homem coletivo hoje expresso pela igreja. Louvado seja o Senhor. E também, irmãos, eu queria enfatizar aqui uma palavra. Ele fala assim que esse evangelho veio sobretudo em poder. E tem um poder maravilhoso. Esse poder é no Espírito Santo e em plena convicção. Irmãos, nós precisamos ter plena convicção. Eu não sei se eu anotei, agora eu lembrei de alguns versículos ontem. Eu acho muito importante essa questão de crer. Crer, irmãos, é receber. Nós precisamos ter a plena convicção, estarmos convictos de crer, irmãos, no Evangelho. Acho que é Marcos também, né? Marcos capítulo 15. Espera aí, deixa eu ver se é Marcos mesmo. Tá no alimento diário, mas eu acabei esquecendo de anotar esse versículo. Marcos 15, se não me engano. Marcos ou Lucas, que fala sobre crer no Evangelho. Eu anotei o versículo, mas deixa eu vou voltar aqui, eu vou achar ele. Mas, irmãos, então perdão, achei. Marcos capítulo 1, versículo 15. Olha como é importante, irmãos. 1:15. Diz assim, quando o Senhor está voltando para Galileia, diz assim, versículo 15, daí o Senhor falando, né? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, nós precisamos ter plena convicção, crer no Evangelho, que não seja uma teoria, mas seja algo vivo em nossas vidas, nos transformando, nos fazendo pessoas novas a cada dia, cada manhã. Jogue fora seu conceito doutrinal, invoque o nome do Senhor, entre na presença do Senhor, peça ao Senhor que aquele dia seja abundante diante do Senhor e que o poder do Evangelho possa alcançar você e aqueles que estão ao teu redor. Creia no Evangelho. E eu quero também, irmãos, ler com os irmãos Romanos capítulo 8. Eu sinto muito que nós, o crer, irmãos, ter convicção, muda muita coisa. Saímos da teoria e temos a experiência. Temos, Romanos capítulo 8, temos a experiência e a convicção do poder do Evangelho. Romanos capítulo 8, versículo 38, diz assim, versículo 38, porque estou bem certo, olha Paulo falando em Romanos 8:38, estou bem certo, várias vezes Paulo usa isso, estou bem certo, estou eu bem certo
de quem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha, são palavras fortes aqui. Criatura, nenhuma criatura, nem profundidade, nem poderes, nem altura. Mas ele falou, estou bem certo. Isso é convicção. Irmão, irmã, meu amigo, tenha convicção, plena convicção no poder do Evangelho. E você terá experiência do que esse poder do Evangelho pode fazer em você, na tua família e na sociedade. Jesus é o Senhor. Outro versículo que muito me impressiona a esse respeito, e eu lembro sempre desse versículo, está em Filipenses capítulo 1. O livro de Filipenses capítulo 1. Eu quero enfatizar nessa questão aqui na mensagem, irmãos, para encorajá-lo, que esse poder do Evangelho, no Espírito Santo, ele precisa estar em plena convicção. Senão não acontece nada, se torna uma teoria, e você, no teu procedimento, eu no meu procedimento, será um procedimento vazio, que não vai falar nada para as pessoas, vamos ser superficiais, mas se nós tivermos a plena convicção e invocarmos o nome do Senhor, crendo que esse nome tem poder e nos introduz na esfera dele mesmo, na pessoa dele, nós seremos vencedores, irmãos. Então, voltando lá, Filipenses capítulo 1, Senhor Jesus, Filipenses capítulo 1, esse versículo é muito bom, grave ele, versículo 6, capítulo 1 de Filipenses, versículo 6, olha, estou plenamente certo. De novo, irmãos, estou plenamente certo. Paulo não tinha dúvida. Esteja certo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele está se dirigindo para Filipenses, porque para os irmãos em Filipos, da igreja em Filipos, os irmãos, mas ele, Paulo, tinha essa experiência, por isso ele podia falar, dar esse testemunho, né? Que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, irmão, o Senhor, creia nisso, esteja plenamente certo, plenamente convicto que Deus, que começou essa boa obra em nós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Também tem outro versículo em 2 Timóteo, segunda epístola ao Timóteo, capítulo 1, segunda epístola ao Timóteo, capítulo 1, é o versículo 12 também, e por isso mesmo estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, guarde esses 3 versículos e você esteja plenamente convicto, esteja plenamente certo, esteja certo de que o Senhor é poderoso e Ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso, irmãos. Louvado seja o Senhor. E irmãos, esse poder desse evangelho, ele tem poder, irmãos, eu gostaria de falar na prática também, ele tem poder de nos livrar do passado, nos livrar dos ídolos, né? Veja lá a situação deles, nós vamos ver em 1 Tessalonicenses, né? Aqui para frente já falo os versículos, mas esse poder do Senhor, esse poder do Evangelho tem
poder de nos livrar do passado. Muitos de nós somos atormentados ainda pelo passado, mas pelo sangue precioso dele derramado na cruz, nós já fomos limpos de todo o pecado, de toda maldição. Hoje nós temos uma nova vida nele, e esse evangelho tem poder de nos livrar do passado, do medo, da insegurança, o que vai ser amanhã. Amanhã ao Senhor pertence. Precisamos nos entregar ao Senhor, irmãos, e crer que ele pode mudar, né, tudo, se nós tivermos essa palavra implantada em nós, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. E ele também é poderoso, irmãos, para trazer a justiça, trazer a paz. Quantas famílias estão precisando, quantos casais estão precisando da reconciliação, e às vezes está difícil. Mas esse evangelho tem poder de reconciliar, irmãos, aproximar casais, quebrar as barreiras que dividem os casais. Esse poder, esse amor poderoso está nesse evangelho, e ele é capaz de trazer a justiça, a paz e a alegria em nossa família, em nosso viver, irmãos, ser um viver cheio de alegria, cheio de paz, cheio de justiça. Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa questão de testemunho tem tudo a ver com o nosso viver. Por isso nós precisamos estar plenamente convictos do poder do evangelho que nós recebemos e no qual nós temos vivido. Né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, tem um versículo muito interessante, que é a apresentação, a abertura dessa carta, né? Paulo escreve assim no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 1, diz: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Aqui ele mostra que a igreja é dos Tessalonicenses, assim como a igreja é dos curitibanos. A igreja em Curitiba é dos curitibanos. Irmãos, por isso nós temos responsabilidade como seres humanos que recebemos a vida divina. Quando nós cremos no Senhor Jesus, lá em 1 João, nós recebemos a vida divina. E nos tornamos filhos de Deus, não filhos adotados, mas filhos legítimos de Deus. Capítulo 1, versículo 12 do Evangelho de João diz assim: mas a todos quanto recebeu dele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então nós cremos no seu nome e fomos feitos filhos de Deus. E aqui continua os Tessalonicenses, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai. Deus Pai, aqui Pai significa aquele que gerou a vida, aquele que deu vida para nós. O Pai gerou a vida. E no Senhor Jesus Cristo, quer dizer, ele nos deu vida, e através do Senhor Jesus nós temos a graça e a paz que recebemos. E aí ele continua: a graça e a paz a vós outros. É através de Cristo, né? Através de crer nele, crer no seu nome, nós recebemos a filiação do Senhor e nos tornamos filhos de Deus. Então, como é importante, irmãos, nós crermos nisso. E esse poder do evangelho continua. Quero agora entrar para o desfecho dessa mensagem, como é maravilhoso, entrando no versículo 6, como foi tão forte. Nós vimos no versículo 6 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então, aqui nós vemos que em pouco tempo eles se tornaram e tinham o desejo de ser imitadores, não só de Paulo, Silas, mas também diz aqui, nosso imitador e do Senhor. Imitador não só do Paulo, mas imitador do Senhor. Por isso que os irmãos lá, pela primeira vez, foram chamados de cristãos, foi na igreja me deu um branco, Senhor Jesus,
O Senhor Jesus. É quando, já vou lembrar, Senhor Jesus, foram chamados de cristãos, Antioquia, perdão. Quando chega Barnabé em Antioquia, ele vê a graça de Deus entre os cristãos ali, e ali em Atos mostra que a primeira vez eles foram chamados de cristãos em Antioquia, porque cristão significa Cristo Júnior. Eles eram parecidos com Cristo, o viver deles era parecido com o Senhor, e aí apelidaram lá, ó, um cristão, lá, ó, mostrando que ele era igual ao Cristo, Senhor Jesus. E imitador é querer ser igual, não é algo só negativo, o cara está imitando, não. Para imitar, você tem que querer ser igual. Então, que nós queiramos ser igual ao Senhor, né? Aqui ele diz, imitadores nosso, Paulo e Silas, e também Silvano, né, e Timóteo, e também do Senhor. E continua. Né, agora eu quero passar, versículo 7 diz, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e da Caia. Quer dizer, a igreja em Tessalônica não só queria ser imitadores de Paulo, Silvano, ou Silas, Silvano e Silas é a mesma pessoa, e Timóteo, mas também do Senhor, eles queriam imitá-lo e também se tornar um modelo das igrejas naquela região. Graças ao Senhor que possamos ser modelos também, irmãos. E aquilo repercutiu muito, diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé e para com Deus, vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha o versículo 9 agora. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso, olha só, o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, olha só, vos convertestes a Deus, vírgula, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Senhor Jesus, olha o poder, irmãos, desse evangelho. Em poucos meses, esse evangelho tornou essa igreja, a igreja em Tessalônica, como modelo de outras igrejas naquela região, na região da Macedônia e da Acaia, e eles também tinham desejo de ser igual ao Senhor, ó Senhor Jesus. E esse evangelho eles receberam com plena convicção e pleno poder também, esse poder, irmãos, do evangelho, livrou eles dos ídolos. Eles conseguiram deixar os ídolos. E depois que deixam os ídolos, nós vemos aqui que eles, além de deixar os ídolos, eles se converteram, 180 graus, estavam indo numa posição e viraram 180 graus e mudaram e se converteram ao Senhor, se voltaram ao Senhor. Aqui, ele significa que eles se voltaram ao Senhor. Para o quê? Para servirdes. Depois que são libertados dos ídolos, então eles podem servir o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, né, até o irmão fez uma pergunta nessa mensagem. O seu Deus é vivo? Irmãos, ó Senhor Jesus, que o Senhor seja vivo na nossa vida, seja real, e nós possamos servir esse Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus, vivo e verdadeiro. E aí, isso mostra também, olha o versículo 10, que maravilha. Diz, e para aguardardes, aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, nós fomos libertos e o Senhor está nos livrando, irmãos. A idolatria é algo muito terrível. Não é só falar o santo, a estátua, ou isso, aquele objeto, aquele outro. Não. A idolatria, irmãos, é muito mais do que a gente imagina. A idolatria tem dois aspectos. Ela pode ser o aspecto visível e pode ser o aspecto oculto,
que é mais difícil, né? Está dentro às vezes de nós. E quando tem esse ídolo, ele nos separa de Deus, nos rouba nosso tempo de Deus, a nossa consagração. E outra, irmãos, quando nós começamos a colocar a nossa esperança em alguma coisa que não seja o Deus verdadeiro, Deus vivo e verdadeiro, irmãos, a vida começa a vazar de nós. E nós começamos a perder a vida e nos tornar pessoas superficiais e sem tempo para Deus, mas que o Senhor nos livre disso, irmãos. E também nós vimos nessa mensagem que a idolatria também tem um tripé. Assim como a vida da igreja tem o tripé da fé, do amor e da esperança, irmãos, o ídolo também tem um tripé, a idolatria oculta, que é a pior delas, né? Tem a tecnologia. A tecnologia é uma parte desse tripé. A tecnologia, hoje as pessoas estão baseadas na tecnologia, toda a sua confiança está na tecnologia, no futuro da tecnologia. A tecnologia muda e as pessoas correm atrás da tecnologia, gastam seu tempo na tecnologia. Os celulares se tornaram um ídolo para muitas pessoas. O Senhor que tenha misericórdia, que possamos usá-lo com sabedoria e para as nossas necessidades e também para o avanço do Evangelho, mas não para gastar nosso tempo ali, jovens, adolescentes e também irmãos de idade. Nós precisamos gastar tempo na palavra de Deus, meditando na palavra. Olha, recebemos o Jave, o último Jave, olha, Deus precisa de você. Maravilhoso, irmãos. Leia o Jave, faça a sua assinatura, gaste tempo lendo o Jave, leia todas as partes do Jave, desfrute da palavra, ore e leia a palavra, gaste tempo nisso, irmãos. Isso vai nos libertar da idolatria, vai nos afastar. Então, voltando, né, a tecnologia é uma parte desse tripé. O dinheiro, irmãos, o dinheiro não é o problema, o dinheiro, mas como nós vimos em Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós precisamos de dinheiro para ofertar, para que o evangelho tenha avanço em todo o mundo. Nós precisamos comprar, enviar os irmãos, ofertar, certo? Precisamos nos vestir, comer, sustentar nossa família. É importante, mas não vamos colocar o nosso amor no dinheiro, correr atrás do dinheiro, ser gananciosos. Enfim, irmãos, isso é outra parte do tripé, o dinheiro. E outro é os prazeres. Vamos nos livrar dos prazeres do mundo. O prazer do mundo rouba o nosso tempo, vaza a nossa vida. Jovens, às vezes, precisam de outros prazeres, além do Senhor, além de estar junto com os irmãos, de desfrutar a palavra. Tem outros prazeres no qual a vida vaza e a pessoa se torna insensível e vive uma vida de evangelho teórico sem expressão prática. Mas nós precisamos da prática do poder do evangelho nos transformando, fazendo nós amarmos as pessoas, sairmos e orarmos com as pessoas, distribuirmos o Jave para as pessoas, orarmos, levarmos as pessoas a invocar o nome do Senhor, fazermos a comportagem dentro do nosso limite, orar pelos comportores dinâmicos. Aqui em Curitiba nós estamos com uma semana com comportores dinâmicos, e eles têm orado por centenas de pessoas, pelo menos 500 pessoas, 600 pessoas por dia têm orado pelas pessoas. As pessoas têm recebido o evangelho, têm adquirido alguns livros que falam do evangelho do reino. Esses livros, irmãos, pode estar certo, quando estiverem no meio da grande tribulação, sem nenhum contato com nenhuma religião, eles vão chegar em casa cansados, tristes, abatidos, e de repente ele encontra lá um livro que ele
adquiriu de um comportor dinâmico ou de você mesmo, né? Ele chega em casa e não tem mais reunião da igreja, não tem mais nenhum grupo cristão, nenhuma religião, nada. E o homem, Deus fala lá em Eclesiastes capítulo 3, que Deus pôs a eternidade dentro do homem. O homem tem uma necessidade de contatar a eternidade. E é só através do Espírito. Ele não vai ter mais nada. Mas daí ele chega em casa e vê o livrinho que ele comprou, adquiriu de um comportor, e de repente está lá o poder do Evangelho. E ele pega aquele livrinho e abre aquele livro e começa a ler. E começa a ler um versículo, e o versículo está ali, e ele começa a se encher, e o Espírito Santo, convence ele ali no meio daquela tortura, irmãos. Nós não vamos estar mais aqui com a graça de Deus, mas os livros vão estar na casa das pessoas. O Jave pode estar numa casa, e a pessoa chegar lá no meio daquela grande tribulação, olhar esse título, Deus precisa de você, e ele logo vai abrir e vai comer, e a palavra que está aqui vai se tornar vida para ele e vai salvar ele. Irmãos, louvado seja o Senhor, isso que é maravilhoso. Vamos correr atrás do que vale a pena, colocar a nossa vida. Nos livrar dos pecados, né, é muito importante, mas nos livrar, de ficar liberto dos ídolos é muito mais, e é muito mais, exige muito mais a nossa consagração e a nossa perseverança e nossa busca constante para o Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu quero finalizar com um versículo de primeira epístola do apóstolo João, a primeira epístola do Evangelho de João. Primeira epístola de João, é o capítulo 5, irmãos. Capítulo 5, por favor, pegue sua Bíblia e leia esse versículo, anote esse versículo, faça asterisco nesse versículo, grife ele de azul, de verde, sei lá, mas pegue esse versículo, ore e leia esse versículo. Capítulo 5 de 1 João, é o versículo 20 e o versículo 21. Olha só, irmãos. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, para nós, olha só, termos entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, olha quanto amor, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ó Senhor Jesus, nesse tempo, irmãos, que se aproxima do fim, também a apostasia, como nós vimos na última mensagem do irmão Pedro Dong, a apostasia, que significa deserção. No grego, apostasia significa desertar, desistir, desviar-se, sair sem aviso, largar. Senhor Jesus, que nós nos apeguemos com toda a convicção ao verdadeiro, a este que é o verdadeiro Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o qual nós devemos servi-lo, adorá-lo e amá-lo por toda a nossa vida e servi-lo com tudo que temos, com tudo que somos e que tudo que o Senhor tem nos dado, entregar a Ele e viver Ele. Então, irmãos, nós precisamos agora ter entendimento e reconhecermos o verdadeiro. Hoje vivemos num meio muito de relatividade. Relativo está relacionado com
igualar as coisas, né? Ou falar, esse aqui é parecido com aquele é parecido com aquele outro. Não, nosso Senhor é verdadeiro, Ele é absoluto, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele, Senhor Jesus. Então que o Senhor nos mantenha, irmãos, com entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro, não só reconhecê-lo, mas estar nele, no verdadeiro, em seu Filho. Aqui em é inserido nele, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, louvado seja o Senhor, que o Senhor nos conduza em triunfo, que sejamos tais pessoas tendo plena convicção do poder do Evangelho, esse poder transformador que nos transforma, nos liberta de todas as coisas que querem nos colocar para baixo, para vivermos para nós mesmos, mas esse poder do Evangelho nos faz ascender em ressurreição. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, vamos finalizar com uma oração a todas as famílias da igreja em Curitiba e todos aqueles que nos acompanham nessa live. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, oramos a Ti, oramos ao verdadeiro, nos voltamos ao verdadeiro, ao Deus vivo que ressuscitou dentre os mortos e trouxe essa vida incriada para dentro de nós, essa vida poderosa, essa vida do Evangelho soberano, Evangelho poderoso que é capaz de transformar a nossa vida. Ó Senhor Jesus, Senhor, abençoa todas as famílias da igreja em Curitiba. Senhor, traga em cada família, em cada lar, a justiça, Senhor, a paz e a alegria, Senhor Jesus. E esse é teu reino. Venha teu reino em cada família, na vida da igreja em Curitiba. Que o Senhor possa nos suprir com a tua pessoa. Também nos supra, Senhor, todas as nossas necessidades psicológicas. Senhor, as nossas diferenças. Senhor, venha quebrar todas as nossas diferenças para podermos servi-lo. Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, sem impedimento, livres de qualquer barreira, de qualquer impedimento. Livra-nos, supra-nos, Senhor, a todos nós, desde o mais jovem até o mais idoso, todas as famílias de Curitiba e de todos os que estão nos ouvindo. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, oramos em teu nome, invocaremos o teu nome até que o Senhor venha. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém.